Boa noite, querido. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento aí. Boa noite a todos, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Uma noite feliz, amém, irmãos? Uma noite feliz, amém? Amém? Hoje é uma noite feliz, hoje é um dia feliz. Hoje é um dia de alegria para nós, povo de Deus. Dia de Páscoa, dia de celebração, dia em que nós nos alegramos com a ressurreição do nosso Senhor, amém? Enquanto você toma o seu assento aí, você pode deixar sua Bíblia aberta comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos andar hoje em alguns textos, nós não vamos nos prender num texto somente, mas o primeiro texto que nós vamos ler vai ser Mateus capítulo 20, nos versos 17 a 19, mas eu ainda vou fazer uma introdução aqui, então você fique atento. Nós vamos falar hoje, não poderíamos falar de outra coisa a não ser da ressurreição do Senhor, amém? E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o som da ressurreição. Nós estamos nessa série de mensagens sobre a Páscoa. Hoje é a quarta mensagem que nós vamos pregar sobre o tema da Páscoa, sobre o assunto da Páscoa. E hoje a gente quer falar muito sobre a ressurreição de Jesus e sobre o som que essa ressurreição traz a nós, povo de Deus, hoje. Quando nós olhamos para a ressurreição, irmãos, quando nós olhamos para tudo o que acontece e o que nós celebramos no dia de hoje, a certeza que nós podemos ter é que, como a mesma coisa que eu falei na semana passada, as melhores notícias do mundo, elas vêm do sepulcro vazio de Jesus, do seu túmulo vazio. Daquele túmulo vazio, daquele sepulcro vazio, dali veio as melhores notícias do mundo. A ressurreição de Cristo, que é o que nós celebramos hoje, a ressurreição de Jesus, ela é o amém sobre todas as suas promessas. É a confirmação de todas as suas promessas. A ressurreição de Jesus Cristo é o amém de todas as suas promessas. Aquele túmulo vazio, aquele sepulcro vazio, ele é o berço da igreja. Ali a igreja nasce, ali a igreja, a partir dali a igreja começa a se desenvolver. A partir daquele sepulcro vazio, a igreja começa a crescer. Nós somos cristãos, amém? Nós somos uma igreja cristã. A nossa religião é o cristianismo. E uma igreja cristã, irmãos, ela tem a ressurreição gravada em si. A ressurreição está gravada em uma igreja cristã. Nós não vamos falar hoje, irmãos, de qualquer assunto, mas talvez do assunto mais importante para nós. Mais importante para a igreja cristã. O cristianismo, ele é essencialmente uma religião de ressurreição. Ele prega a ressurreição, ele ensina a ressurreição. O fundador do cristianismo, Jesus Cristo, ele ressuscitou. E ele é a marca e a certeza de que todos nós um dia ressuscitaremos em glória com ele. Quando nós olhamos para o dia de hoje, sabe qual a certeza que nós temos? Que a manjedoura onde Jesus nasceu está vazia. Que a cruz a qual Jesus foi crucificada está vazia. Que o sepulcro ao qual Jesus ele foi sepultado e enterrado também está vazio. Mas que o trono de Deus, o trono que está à destra de Deus não está vazio. Jesus está à destra do Pai, ele está vivo, sentado do lado de Deus Pai, esperando que todos os seus inimigos venham ser colocados debaixo do estrado dos seus pés. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono não está. O trono está ocupado. E hoje, irmãos, hoje é um dia de celebração. Hoje é dia de alegria, irmãos. Hoje nós deveríamos vir ao culto, nós deveríamos vir sempre alegres, mas hoje é um dia especial. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. Jesus está vivo, irmão. Amém? Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, ele vive. Ele morreu na sexta, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou. E ele vive para todos sempre. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Qual que é o som da ressurreição? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Qual o som que a ressurreição traz a nós? Qual o barulho que a ressurreição trouxe? Você já parou para pensar o que ocorreu naquele domingo pela manhã? Enquanto aquelas mulheres lá, Maria Madalena e outras mulheres vão ao sepulcro, logo de manhã cedo, para ungir o corpo de Jesus,
E quando elas chegam lá, a pedra está removida, Jesus não está mais lá. Tem apenas um anjo, em Marcos é um anjo, em Lucas é 2 anjos, dizendo: olha, ele não está aqui, vocês estão procurando um vivo entre os mortos. O que aconteceu naquele domingo de manhã? O que ocorreu naquele sepulcro no domingo pela manhã? O que ocorreu, irmãos? Você já parou para pensar? O que ocorreu quando os pulmões de Jesus foram novamente cheios de oxigênio? Você já parou para pensar? Quando novamente ele começa a respirar e o som da sua respiração começa a ser novamente ouvido. Você já parou para pensar sobre isso? Depois de sexta-feira, depois de sábado, no domingo pela manhã, os pulmões de Jesus, de forma sobrenatural e miraculosa, eles se enchem de oxigênio. O oxigênio ocupa aqueles pulmões que outrora estavam vazios. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar no que ocorreu quando o coração de Jesus, depois de 2 dias, 3 dias, ele novamente começa a bater dentro daquele sepulcro? E o som do seu coração começa novamente a ser ouvido? Você já parou para pensar sobre isso? Os seus pulmões sendo cheios de oxigênio, o seu coração voltando a bater pela primeira vez após a sua morte no Calvário. Você já parou para pensar o que ocorreu no mundo espiritual? Quando Jesus ele levanta daquele sepulcro e sai de lá vivo? Você já parou para pensar sobre isso? O que ocorreu no mundo espiritual quando os demônios... Imagina Satanás e os demônios assistindo Jesus ele levantando daquele sepulcro. Depois de ter sido crucificado, morto, ele levanta no domingo pela manhã. Você já parou para pensar o que ocorre naquele domingo? O que ocorreu naquele fatídico domingo? Um domingo que não houve outro domingo igual àquele, nunca mais haverá um domingo igual àquele. Onde Jesus, depois de ter sido crucificado, morto, sepultado, ele levanta daquele sepulcro. O que o som da ressurreição diz a você? O que o som da ressurreição diz a mim? O que Deus está falando conosco através da ressurreição de Jesus? Quando nós olhamos para a sexta-feira da paixão, Jesus crucificado, Jesus morto. A sexta-feira, irmãos, ela trouxe uma mensagem para os discípulos, uma mensagem de aparente derrota. Os discípulos que haviam caminhado com Jesus durante 3 anos e tanto, os discípulos que aprenderam com ele, viram ele operando milagres, os discípulos que ouviram as suas promessas, na sexta-feira eles assistem o seu rabi, o seu mestre, o seu Senhor sendo preso, sendo açoitado, sendo blasfemado, sendo cuspido, sendo crucificado, sendo morto. A sexta-feira ela traz uma mensagem de aparente derrota para os discípulos. Quando eles olham para o seu Senhor naquela cruz, eles podem ter pensado que ali havia acabado tudo, que havia sido tudo apenas uma ilusão. O som da sexta-feira era o som do medo. O som da sexta-feira era o som da incredulidade, era o som da tristeza, era o som de que tudo havia acabado. No sábado, não se podia fazer nada. O sábado era um dia consagrado para os judeus. Eles não trabalhavam, eles não se moviam, eles não faziam nada. O sábado era o sábado. E no sábado os discípulos eles poderiam fazer apenas uma única coisa: esperar. Eles não poderiam fazer mais nada. O som do sábado era o som do silêncio, era o som da decepção. Imagina os discípulos no sábado como estavam. Como estava o seu coração? Como estava a mente deles? Vivendo um pesadelo acordado, tendo assistido a barbárie que ocorreu na cruz, tristes, em silêncio, decepcionados. Só que, irmãos, chega o domingo, e mais precisamente chega o domingo pela manhã. E o som do domingo, irmãos, o som do domingo é o som que abafa o som da sexta e do sábado. O som do domingo é o som que ofusca todos os outros sons. O som do domingo é o som da ressurreição. O som do domingo é o som de Jesus levantando da morte. No domingo pela manhã, o silêncio mortal foi quebrado por uma respiração. E a respiração de Jesus, ela estremece o inferno.
O som do domingo, ele abafa todos os outros sons. Ele ofusca todos os outros sons. O som do domingo, aquela respiração, ela estremece o inferno. D.A. Packer vai dizer que a vítima do Calvário, no domingo pela manhã, estava livre. A vítima do Calvário, no domingo pela manhã, ela estava livre. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, nos versos 17 e 18, ele diz assim: ao vê-lo, caí aos meus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele aparece para João na ilha de Patmos e ele diz: eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E eu não estou vivo por um determinado tempo, eu estou vivo para todo sempre. E digo mais, as chaves da morte e do inferno mãos. Qual era o som da ressurreição? Em primeiro lugar, o som da ressurreição era o som de uma profecia cumprida. O som da ressurreição era o som de uma profecia cumprida. Olha o que diz Mateus, capítulo 20, nos versos 17 a 19. Diz assim: e estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado, e no caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. O som da ressurreição, em primeiro lugar, é o som de uma profecia cumprida. Jesus chama os seus discípulos e ele diz: olha, nós vamos para Jerusalém, e lá em Jerusalém vai se cumprir tudo aquilo que eu tenho dito a vocês. Lá eu serei preso, lá eu serei entregue, lá eu serei zombado, serei cuspido, serei crucificado. Lá em Jerusalém eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O som da ressurreição é o som de uma profecia cumprida. O plano de Jesus, ele passava pela morte. Veja bem, a morte fazia parte do plano de Jesus. O plano de Jesus passava pela morte, mas a morte não poderia o reter. A morte não poderia reter Jesus. Jesus já havia dito aos seus discípulos que ressuscitaria, e não uma vez, e não duas vezes. Ele disse isso constantemente. Ele havia dito: eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Vai acontecer tantas coisas comigo, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Sabe o que acontece? No meio de todo aquele caos, no meio de todas aquelas circunstâncias da crucificação, de todo aquele sofrimento, os discípulos, eles se esquecem da promessa. Eles se esquecem que Jesus havia dito que ressuscitaria. Tanto que quando você olha para o relato da ressurreição, quando as mulheres vão, elas voltam com uma mensagem: vão e digam aos discípulos e a Pedro, voa diante deles na Galileia. Quando as mulheres vêm e falam com os discípulos, eles não acreditam. E aí tem aqueles 2 discípulos a caminhos de Emaús, que Jesus se apresenta a eles, se revela a eles, e eles voltam com uma mensagem para os discípulos. E os discípulos não creem. Aí sabe o que acontece? Jesus aparece para eles. E Jesus repreende a incredulidade deles, dizendo: vocês não creem, seus incrédulos? Eu não falei que ressuscitaria? Eu não falei que as coisas que eu tinha dito aconteceriam? Eu seria morto, eu seria sepultado, mas que ao terceiro dia eu ressuscitaria? As circunstâncias fizeram com que os discípulos eles se esquecessem das promessas de Deus. E isso não é algo especial com os discípulos. Isso acontece conosco. Isso acontece seguidamente conosco. A maioria de nós, irmãos, quando começa a passar por determinadas situações,
nós acabamos nos esquecendo do que Deus fala em sua palavra. E os nossos olhos se voltam apenas para as circunstâncias, apenas para os problemas, apenas para as dificuldades. E nós nos esquecemos das promessas de Deus contidas na sua palavra. Isso não é algo especial na vida dos discípulos, isso acontece conosco. As circunstâncias nos fazem tirar os olhos das promessas. Só que Jesus havia dito: eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E quando Jesus está dizendo eu vou ressuscitar, é a palavra de Deus, é Deus dizendo: eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Se é Deus falando, a certeza que nós temos é que a palavra de Deus nunca volta vazia. Jesus falou que ressuscitaria, e ele ressuscitou. Ele fez o que falou. Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre. Veja bem, Deus sempre cumpre o que diz, sempre, sempre. Deus, ele cumpre as suas promessas. Não é filho do homem para que se arrependa. O que ele falou que fará, ele fará. Ele disse que ressuscitaria, e o que ele fez ao terceiro dia? Ele ressuscitou. Deus, ele cumpre o que diz. Ele cumpre as suas promessas. Jesus, ele disse que ressuscitaria, e de fato, ele ressuscitou. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos celebrando o cumprimento de uma promessa. Ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou, e nós estamos hoje aqui cultuando a ele, adorando a ele, louvando a ele, porque a sua promessa se cumpriu, porque a sua palavra se cumpriu. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Nunca duvide das promessas de Deus nas circunstâncias adversas. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Meu irmão, deixa eu fazer duas perguntas para você. Duas perguntas. Você confia no que Deus diz na sua palavra? Você confia no que Deus ele fala na sua palavra? Na sua palavra que é inspirada, inerrante, infalível. Você crê no que ele diz nessa palavra? Você crê nas promessas que estão contidas aqui? Eu não estou falando das promessas que supostamente Deus nos dá, que não estão fundamentadas. Eu estou falando de promessas concretas, promessas que estão aqui à nossa disposição. Você crê nas palavras contidas nas Escrituras? Você crê no que Deus ele diz na sua palavra? O som da ressurreição, em primeiro lugar, era o som de uma profecia cumprida. O som da ressurreição, em segundo lugar, era o som que proclamava o domínio de Jesus. O som da ressurreição proclamava o domínio de Jesus. Você pode abrir comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos 18 a 20. Mateus 28, dos versos 18 a 20. O som da ressurreição, ele proclamava o domínio de Jesus. E olha o que diz Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O som da ressurreição proclamava o domínio de Jesus. Ele proclama o domínio de Jesus. O som da ressurreição, sabe o que ele proclama? Ele proclama que Jesus reina, e ele reina para todo o sempre. Jesus reina para todo o sempre. Jesus, irmãos, ele é aquele que está conosco aqui hoje. Jesus está conosco aqui hoje. E Jesus é aquele que tem toda a autoridade. Deixa eu falar algo para você, que talvez você se esqueceu ou que você não saiba. Jesus, irmãos, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Veja bem, é todo. Ele não tem uma parte do poder. Ele não tem uma quantidade do poder ou uma porcentagem do poder. Ele tem todo o poder.
Ele tem toda a autoridade. Tá, pastor, mas o que isso significa? Significa que não sobrou nada para o diabo. Nada. Jesus, ele tem todo o poder. Jesus, ele tem toda a autoridade. Não sobrou nada para o diabo. Nada, nada. Muitas vezes nós estamos dando crédito para o diabo. E a palavra de Deus nos diz que o diabo, o poder do diabo, ele foi tirado na cruz. Na cruz, Jesus tirou o poder do diabo. Sabe o que Jesus faz na cruz na sexta-feira? Jesus despoja o diabo na cruz. Colossenses 2,14 vai dizer que o escrito de dívida que nos era contrário foi encravado na cruz de Cristo. E que na cruz Jesus ele triunfou sobre principados e potestades. Ele os envergonhou publicamente. Na cruz o diabo foi despojado. Deixa eu falar algo para você que talvez você não entenda também. O diabo não tem poder nem no inferno. Nem no inferno o diabo tem poder. Veja bem, se você tem medo de ir para o inferno porque o diabo vai estar lá, não se preocupe. Quem controla o inferno não é o diabo. Porque o diabo também vai ser lançado no lago de fogo. Ele, a besta e o falso profeta. Vão os três para o lago de fogo. O diabo não reina nem no inferno. O diabo, ele não é dono nem do inferno. E muitas vezes nós estamos com medo do inferno por causa do diabo. O diabo não reina lá. O diabo foi despojado, ele foi derrotado, o seu poder foi tirado. Satanás não é rei nem no inferno. Nem no inferno. Sabe, deixa eu falar para você. Sabe o que vai acontecer com Satanás, a besta e o falso profeta no inferno? Eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Eles serão atormentados. Então o atormentador do inferno não é o diabo. E se o atormentador do inferno não é o diabo, quem é o atormentador do inferno? Jesus. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Então veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Diz assim: o diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Jesus é o atormentador do inferno. O diabo não é rei nem no inferno. O diabo será atormentado por Cristo no inferno. Jesus, ele tem todo o poder no céu e na terra. As chaves da morte e do inferno estão nas mãos de Jesus. É Ele que tem as chaves. É Ele que tem as chaves da morte, é Ele que tem as chaves do inferno. E sabe o que nós temos certeza? Que como Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos, as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Elas não podem. Jesus tem as chaves. Jesus é soberano. Jesus é o Todo-Poderoso, não é o diabo. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem todo o poder. Jesus não deixará a igreja perecer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos avançar. Sabe por que a igreja avança, irmãos? Porque Cristo ressuscitou. Sabe por que a igreja não perecerá? Porque Cristo ressuscitou. E por isso ele diz: vão, façam discípulos, preguem o evangelho, batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vão, essas coisas vão acontecer. Vão porque eu ressuscitei. Por isso ele nos envia em missão. Por isso ele nos manda pregar, porque ele triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele nos envia. Tudo, exatamente tudo. Tudo, não existe 1 centímetro dessa terra que não esteja debaixo do domínio de Jesus. Tudo, exatamente tudo está debaixo do domínio de Jesus. Porque Ele venceu a morte, nós vamos avançar. Sabe por que nós cremos no avanço da igreja do Senhor? Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus derrotou a morte. Porque Ele venceu a morte, nós vamos avançar. Talvez quando nós lemos esse texto que diz: olha, vão e façam discípulos de todas as nações.
Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a guardar todas essas coisas que tenho ordenado a vocês. Talvez quando você que está aqui hoje, você ouve esse mandamento, porque a grande comissão, ela é uma ordem, ela não é uma sugestão, ela é uma grande comissão, ela não é uma grande sugestão. Talvez quando você ouve essa comissão, essa ordenança, esse mandamento de Jesus, talvez você que está aqui, você pense, eu não sou capaz de cumprir isso aqui. Eu não posso. Não tem capacidade nenhuma em mim de cumprir o mandamento de Jesus de fazer discípulo. Ou talvez há uma segunda coisa. Talvez você está aqui hoje e você é tímido. E a sua timidez, ela impede você de falar de Jesus, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos para a glória de Jesus. A sua timidez talvez faça com que você se sinta incapaz de cumprir esse mandamento. Deixa eu falar algo para você aqui, meu irmão e minha irmã que entrou hoje aqui. Se você está aqui hoje e você se acha incapaz de cumprir esse mandamento do Senhor, de ir e de fazer discípulos, deixa eu falar algo para você. Deus quer capacitar você e quer te usar. Não, alguém tem que dar um amém aqui. Alguém tem que dar um amém. Deus, Ele quer capacitar você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Você que é tímido que está aqui hoje. Os tímidos que não herdarão o reino dos céus. Tímido que está aqui hoje. Jesus quer te usar. Jesus quer usar a sua vida. Jesus quer fazer de você um grande evangelista para a glória dele. Jesus quer capacitar você. Jesus, Ele quer usar você. Ele quer habilitar você para que você faça discípulos para Ele. O som da ressurreição, em terceiro lugar, é o som da derrota do pecado. Abra comigo Romanos capítulo 6, nos versos 11 a 14. O som da ressurreição era o som da derrota do pecado. Romanos 6, dos versos 11 a 14. Diz assim: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. O som da ressurreição é o som da derrota do pecado. O pecado não terá domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã que aqui estão essa noite. O pecado não reina mais em nossos corpos. Ele não tem mais domínio sobre nós. Ele não nos domina mais. Todo o domínio do pecado que o pecado coloca sobre você é fruto de uma mentira. Então, se você está dominado pelo pecado, você está sendo fruto de uma mentira do diabo. Porque o pecado, ele não domina mais a vida de um crente. Um cristão, ele não é mais dominado pelo pecado. O pecado, ele não nos domina mais. Só que sabe o que acontece? Muitas pessoas, muitas, inclusive talvez algumas que estão hoje aqui, estão escravizadas por essa mentira. Estão escravizadas pelo domínio do pecado. Estão sendo enganadas por Satanás. Se você está em Cristo Jesus, você precisa se lembrar de algo todos os dias: o pecado não domina mais sobre você. Você está em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Se você está em Jesus, o pecado não domina mais você. A salvação, irmãos, ela se dá em 3 estágios. Preste atenção que isso aqui é importante. A salvação, ela se dá em 3 estágios. O primeiro deles, nós fomos salvos da condenação do pecado. Romanos 8:1. E agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O primeiro estágio da salvação
é que nós fomos salvos da condenação do pecado. Cremos em Cristo, não há mais condenação para nós. Não somos mais condenados. O segundo estágio da salvação. O segundo estágio da salvação é que nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Então nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O que nós podemos chamar de santificação. Quando nós somos salvos da condenação do pecado é justificação. Quando nós somos salvos, estamos sendo salvos do poder do pecado é santificação. O pecado não tem mais poder sobre nós. O terceiro estágio da salvação é que um dia nós seremos salvos da presença do pecado. E o pecado não existirá mais em nossos corpos mortais. É o que nós chamamos de glorificação. A salvação ela se dá em 3 estágios. E sabe qual a certeza que nós temos? Que o Deus que nos justifica no começo é o Deus que nos glorificará no final. Sabe qual a certeza que nós temos? Que aquele que começou a boa obra, Ele completará ela até o dia do Senhor Jesus. Sabe o que nós cremos? É que o Jesus que nos livrou da condenação do pecado, Ele está nos livrando da presença do pecado e um dia Ele nos livrará completamente do pecado. Não haverá mais essa luta contra o pecado. Ele começa a sua obra e Ele termina a sua obra. Ele nos justifica, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. Jesus completará a sua obra. Onde Cristo é o Senhor, o poder do pecado se tornou ilegal. Então veja bem, se Cristo é o Senhor da nossa vida, o pecado não pode mais reinar sobre nós. Não pode. E se o pecado, pastor, e se o pecado está reinando sobre a vida de um crente? Ele não é crente, né? Se reina constantemente, ele talvez não seja um crente. Porque a presença do pecado, o poder do pecado, ele não permanece aonde Cristo é o Senhor. O pecado ele não tem mais domínio sobre você, meu irmão. Ele não tem mais domínio sobre você, minha irmã. Deixa eu falar algo para você. Seus pecados são algo muito forte e muito poderoso. Mas Jesus é mais. Seus pecados são fortes, Jesus é mais. Seus pecados são poderosos, Jesus é mais. Jesus ele é maior que os seus pecados. Jesus tem graça para perdoar os seus pecados. O som da ressurreição é o som da derrota do pecado. Qual o teu pecado? Você que entrou hoje aqui, aonde você tem pecado? Aonde você tem caído? Confesse o seu pecado hoje aqui, meu irmão. Confesse o seu pecado hoje aqui, minha irmã. Confesse ele ao Senhor. Lance ele aos pés do Senhor. Confesse o seu pecado ao Senhor, porque Jesus ele é maior que o seu pecado. Ele é maior que o seu pecado. Ele tem graça para perdoar o seu pecado. Há perdão em Cristo para você. Talvez você olhe para você e ache que não há perdão para a sua vida. Jesus é maior que o seu pecado. Ele é poderoso para perdoar o seu pecado. Confesse ele ao Senhor. Lance ele aos pés do Senhor. E receba perdão e graça do Senhor hoje aqui, irmão. Receba a graça dele. O som da ressurreição, em quarto lugar, é o som que anunciava o triunfo da igreja. Abra comigo em Efésios, capítulo 5, no verso 23. Efésios 5, 23. O som da ressurreição era o som que anunciava o triunfo da igreja. Efésios 5, 23 vai dizer assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo, ele é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Quando Cristo ressuscita dos mortos, Deus estava dizendo ao mundo: a pena está paga. A pena está paga, a pena foi paga. Cristo ressuscita, e ele sendo o cabeça, ressuscitou. O que nós podemos pensar de nós, o seu corpo, a sua igreja? Se o cabeça ressuscitou, isto é uma garantia que nós temos, que a igreja ressuscitará. Que a igreja ressuscitará também. Se o cabeça ressuscita, a igreja ressuscita.
Se o cabeça ressuscitou, a igreja ressuscitará. Jesus comprou isso ao levantar dos mortos, e bendito seja o seu nome por isso. Louvado seja o seu nome por isso. O cabeça ressuscitou. Ele ressuscitou. E nós temos a certeza que a igreja ressuscitará. Que a igreja ressuscitará com Cristo. Quando você vai lendo a sua Bíblia, irmão, você já parou para ler ela? Eu creio que sim. Você começa a ler a sua Bíblia, você começa lá em Gênesis, né? Aí você vai lendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Aí você vai andando, entra nos livros históricos. Aí você vai para os proféticos, vai para os poéticos. Você entra no Novo Testamento. E se você presta atenção, Jesus está ali, né? Você vai lendo e aí Jesus vai aparecendo. Ele aparece na descendência, ele aparece na tribo de Judá. Ele aparece lá em Provérbios. Você olha em Salmos, ele está lá. Aí entra o Novo Testamento, Jesus está lá. E você vai lendo, de Gênesis a Apocalipse, vai lendo, vai caminhando sobre as Escrituras, vai aprendendo as Escrituras, vai andando nas histórias. Aí você chega lá no último livro. O último livro qual que é o último livro? Apocalipse. E sabe o que nós vamos encontrar lá em Apocalipse? No último livro da Bíblia, no fim das eras, na última parte da história, porque Apocalipse é a última parte da história. Sabe o que nós encontramos lá? Na última parte da história, Jesus falando da igreja. Jesus está na última parte da história, no fim das eras, falando da igreja. Falando de como a igreja triunfará na sua vinda. De como a igreja será abençoada com sua vinda. Nós andamos nas Escrituras. Nós caminhamos por elas, nós lemos ela e o que nós encontramos no final dela? Nós encontramos Jesus falando sobre a igreja. Sabe o que isso significa, meu irmão? Sabe o que isso significa, minha irmã? Que reinos vão passar. Reinos vão passar. Eles passaram. Já passaram diversos reinos até aqui. Vão passar muitos reinos ainda até a vinda de Jesus. Reinos vão passar. Políticos vão passar. Ideologias vão passar. Sabe, filósofos vão passar. A perseguição, ela vai continuar existindo como ela sempre existiu. Todas essas coisas passarão. Políticos, ideologias, filósofos, a perseguição à igreja continuará. Só que sabe qual a certeza que nós temos? Que no último capítulo da história, a igreja estará de pé. A igreja estará de pé. No último capítulo da história, reinos passarão, políticos passarão, ideologias passarão, homens passarão, a perseguição continuará existindo, mas no final de tudo, no final da história, a igreja estará lá, de pé, triunfante. Ela estará de pé, ela estará triunfante. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja. Ele ama a sua igreja. E a sua ressurreição, e na sua ressurreição ele está dizendo, a igreja vai triunfar. Sabe o que Jesus está dizendo na sua ressurreição? A minha igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Não há ideologia que pare a igreja. Não há política que pare a igreja. Não há homem que pare a igreja. A igreja triunfará. Ela triunfará. A igreja vencerá. A igreja vencerá e bendito seja o nome do Senhor por isso. A igreja triunfará. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém para ela. Nero não parou ela. Nero não conseguiu parar ela. Os leões não pararam ela. Ninguém conseguiu parar a igreja. Eles tentam parar a igreja. Eles lutam contra a igreja. Só que a igreja não será parada. A igreja, ela triunfará. Ela vencerá. Na sua ressurreição, Jesus está dizendo, a minha igreja triunfará. A minha igreja triunfará. Ninguém para a igreja do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Você não é um tolo por se juntar à igreja do Senhor. Esse mundo, ele fala isso para você. Sabe o que a cultura está pregando para nós? Que é besteira fazer parte da igreja, que é besteira congregar, que é besteira você ser do meio do povo de Deus, que você está perdendo tempo em ir ao culto, que você está perdendo tempo da sua vida em servir ao Senhor. A cultura está pregando isso diariamente para nós, para as nossas crianças, para as nossas famílias. Só que eu digo algo para você aqui, você não é um tolo por se juntar ao povo de Deus.
Ah, pastor, mas na igreja só tem gente complicada, sim, igual a você. Você também é uma pessoa complicada, todos nós somos, irmãos. Você não é um tolo por se juntar a pessoas complicadas como você para seguir a Jesus. Você não é. Não é perda de tempo você se juntar ao povo de Deus. Você não é um tolo por fazer parte da igreja. Você não é. Você não é um tolo. Na verdade, a melhor escolha que você pode ter para a sua vida é fazer parte do povo de Deus, é fazer parte da igreja do Senhor. Jesus, Ele ama a sua igreja e nada mais do que isso. Ele ama a sua igreja. Jesus, Ele morreu pela sua igreja e nada mais do que isso. Jesus não morreu por qualquer um. Ele morreu pelo seu povo. Ele derramou o seu sangue pelo seu povo. Ele morreu pela sua igreja. Você não é um tolo por fazer parte da igreja. Jesus, Ele ama a igreja. Deixa eu falar algo para você. É a igreja e somente a igreja que Jesus virá buscar. Nada mais do que a sua igreja. Jesus não virá buscar qualquer pessoa. Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja. E a ressurreição, ela traz esse som, ela anuncia o triunfo da igreja. Quinto lugar, o som da ressurreição era o som que anunciava que a porta da salvação está aberta a todos. Abra comigo no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24. O som da ressurreição era o som que anunciava que a porta da salvação está aberta a todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, vai dizer assim: porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Você prestou atenção nisso aqui? A morte não tinha poder para reter a Jesus. A morte não tinha poder para deter Jesus por muito tempo. O som da ressurreição é o som que anuncia que a porta da salvação está aberta a todos. Pastor, por que a morte não podia deter a Jesus? É simples. A morte não podia deter a Jesus porque Cristo não era pecador. Ele não tinha pecado. Ele não pecou. Não havia pecado nenhum nele. A morte não podia deter porque Cristo não era pecador. Veja bem, a morte é fruto do pecado. O salário do pecado é Jesus não pecou. Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou. Por isso, era impossível a morte deter a Jesus. Era impossível. Era impossível que ela conseguisse deter ele por muito tempo. Veja bem, era impossível que a morte detesse o corpo de Jesus, ao ponto de o corpo dele chegar ao estado de putrefação. Era impossível. A morte não poderia detê-lo. A morte não poderia reter a Cristo. Em sua morte e ressurreição, Jesus abriu a porta da salvação a todos. Veja bem, a todos. E isso não significa que todos serão salvos. Porque a doutrina que ensina que todos serão salvos é o universalismo. E nós não cremos nisso. Essa doutrina é uma falsa doutrina. A porta da salvação está aberta a todos, mas nem todos serão salvos, infelizmente. Nem todos serão salvos. Quem é o todos aqui então, pastor? O todos aqui é todos, independente de cor de pele. É todos, independente de posição social. É todos, independente de idade. É todos, independente de etnia. É todos, todas as classes, todas as idades, todas as etnias, todos os tipos de pessoas. Esse é o todos que serão salvos. E é para esses que a porta da salvação está aberta. E é para esses que não haverá empecilho para a salvação. Ah, pastor, mas tu não sabe quem eu sou, ou quem eu era,
ou o que eu fiz. Jesus não pode me salvar. Não conhece os meus pecados, pastor. Não sabe que homem mau que eu sou. Jesus não pode me salvar. Para mim não tem jeito. Deixa eu falar para você. Jesus, ele disse que ele veio para os perdidos. Ele disse que os sãos não precisam de médicos. Ele veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Ele ressuscitou para salvar os perdidos. Ele morreu para salvar os perdidos. E veja bem, porque ele ressuscitou dos mortos, ele perdoa você. Porque ele ressuscitou dos mortos, ele resgata você. Porque ele ressuscitou dos mortos, ele transforma você. Ele transforma você. Ah, mas o meu pecado é muito grande. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ah, mas o meu pecado é gigante, a graça de Deus é maior. Ah, mas não tem solução para mim. Em Cristo a solução para a sua vida. Em Cristo a porta está aberta. Basta você se arrepender dos seus pecados e crer nele, irmão. Ele resgata você, ele restaura você, ele perdoa você. Ele perdoa você. Olha o que diz o verso 21 de Atos 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está aqui hoje, você acha que não há perdão para a sua vida, invoque o nome do Senhor, se arrependa dos seus pecados, a graça para a sua vida, a perdão para a sua vida, a restauração para a sua vida. A restauração para você, a perdão para você. Em sexto lugar, o som da ressurreição era o som da morte, da morte. O som da ressurreição era o som da morte, da morte. Jesus matou a morte na sua morte e na sua ressurreição. Abra comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, nos versos 55 a 57. O som da ressurreição era o som da morte, da morte. Primeira Coríntios, capítulo 15, dos versos 55 a 57. O som da ressurreição era o som da morte, da morte. Verso 54, só para pegar contexto, diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, irmãos. Jesus matou a morte na sua morte e ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é um tratado teológico sobre ressurreição. Ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. Ele vai falar a respeito da nossa ressurreição. E ele vai falar a respeito de como a ressurreição se aplica nas nossas vidas. Paulo, ele termina o capítulo 15 de 1 Coríntios, falando de ressurreição com um brado de vitória. Ele termina o capítulo 15 com um brado de vitória, dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? Paulo, ele dá um brado de vitória. Veja bem, meus irmãos, em sua ressurreição, Jesus venceu a morte. Jesus, ele arrancou o aguilhão da morte. Jesus matou a morte. Em sua ressurreição, Jesus matou a morte. Você já parou para observar uma abelha? Essas últimas semanas tinha um enxame de abelha lá na rua de casa.
E elas não chegaram a montar uma cachopa, né? Mas elas estavam numa árvore do outro lado da rua, umas quantas abelhas. E as abelhas, elas começaram a entrar lá para dentro de casa, né? A gente estava tomando chimarrão, daqui a pouco começou a aparecer abelha do nada, né? E a gente ficou assim, onde é que tem abelha? Saímos, revisamos, nada. No outro dia a gente viu que tinham muitas abelhas numa árvore, do outro lado da rua ali, onde é que as crianças brincam. E aí elas entraram, nós matamos algumas, fechamos a casa. E aí nós abrimos, né? Porque a abelha, quando tu mata, diz que ela larga um líquido, alguma coisa que é tipo, como se fosse uma defesa, que faz com que as outras abelhas da colmeia, do enxame, elas venham atrás para defender. Então nós matava, fechava a casa, passava, daqui a pouco estava cheio de abelha dentro de casa de novo, né? Aí nós fechamos a casa e deixamos. No outro dia, de novo, as abelhas começaram a vir, nós matamos, e aí passamos um veneno lá, elas caíram tontas e uma sumiu, lá no meio da casa. E aí eu levantei lá, em determinado momento saí do quarto, fui pegar não sei o que na sala e eu pisei na abelha. Pisei no ferrão. Pegou bem o ferrão, debaixo do meu pé. E dói, irmãos, dói o ferrão de uma abelha. É dolorido uma picada de abelha que só, não pensei que doía tanto. Ficou dolorido, doeu pra caramba. Só que você já parou para pensar que uma abelha sem ferrão, ela não tem poder de fazer mal e causar dor em ninguém? A abelha sem ferrão, ela não machuca ninguém. Ela não causa dor em ninguém, ela não causa dano em ninguém. A única coisa que ela pode fazer é mel. Levar pólen e fazer mel, só. Eu não sei, né? Dizem que se a abelha perde o ferrão, ela morre. Não cheguei a pesquisar sobre isso, mas diz que é. Mas uma abelha sem ferrão, ela não pode causar dor em ninguém. Ela não causa dor em ninguém. Ela só pode trazer mel. A morte, irmãos, a partir da ressurreição de Cristo, ela não pode causar mais dor em nenhum de nós. O máximo que ela pode fazer é adoçar a nossa santificação. É nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Jesus, ele arrancou o aguilhão da morte, ele tomou o ferrão. A morte não tem mais poder, irmãos, para nos matar. Ela não tem mais esse poder. A morte, depois da ressurreição de Cristo, apenas adoça a nossa santificação. Os cristãos, eles têm vitória na morte e sobre a morte, por conta da ressurreição de Cristo. Então é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Sabe o que nós estamos celebrando hoje aqui? A vitória sobre a morte. E a vitória na morte, se nós morremos, é vitória para nós. Nós somos vencedores. E aí todo mundo já estrala o olho, né? Fica com medo que ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. E a gente tem medo da morte. Acho que o pior terror do ser humano é o medo da morte. E aí nós olhamos para as Escrituras e a Bíblia diz que Jesus matou a morte. Que a morte não é o fim para nós. Que a terra não é o fim para nós, que o caixão não é o fim para nós, que há vida depois disso, que há uma eternidade depois disso, que depois disso que nós vamos desfrutar de vida plena, de vida abundante. Os cristãos, eles têm vitória na morte e sobre a morte por causa da ressurreição de Cristo. O som da ressurreição no domingo pela manhã é o som da morte, da morte. Olha o que E.M. Bounds vai dizer, preste atenção. O que ele vai falar a respeito de ressurreição? Ele vai dizer o seguinte: a ressurreição de Cristo destrona a tirania da morte, destrói o seu terror e vence o seu domínio, mantém os anjos guardando o nosso túmulo, semeia esperança e imortalidade na ruína. Sua ressurreição abre para nós um caminho através do sombrio domínio da morte. Através dela, a corrupção se veste de incorruptibilidade e a mortalidade se reveste de imortalidade. A morte é tragada. Nossos lábios moribundos cantam a canção da vitória. E o momento da morte transforma-se no momento da coroação. O momento da morte, para um cristão, é o momento da coroação. É o ápice. Sabe qual é o ápice da vida cristã? Morrer e estar com Cristo. Morrer e ir viver a eternidade com Cristo. O momento da morte é o momento da coroação. A morte é transformada, esse momento é transformado em uma coroação. Sabe qual a realidade, meu irmão, que está aqui hoje? Todos vamos morrer. Todos. Todos nós vamos morrer. A não ser que Cristo volte nos nossos dias. Se Ele não voltar, nós temos uma certeza: nós vamos morrer. E aí você dá um glória a Deus, porque você é crente.
Nós temos, na verdade, duas certezas como cristãos: que todos nós vamos morrer, mas que depois disso, todos nós vamos viver. Sabe quais as duas certezas que nós temos? Nós temos a certeza que todos nós vamos morrer, só que depois disso, todos nós vamos viver. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Porque é isso que acontecerá com quem está em Cristo. Se nós morremos aqui, a nossa vida não termina aqui. Nós viveremos com Cristo. Nós desfrutaremos de uma eternidade com Cristo. Jesus Cristo ressuscitou por você, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje. Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por mim. Ele ressuscitou pela igreja. Jesus venceu o rei dos terrores. Ele venceu a morte. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o rei dos reis. Ele venceu o rei dos terrores. Jesus, veja bem, ele é a ressurreição e a vida. Quando Lázaro morre, a Marta vem e diz: ressuscita o meu irmão aqui. Jesus diz: ei Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição é uma pessoa, meus irmãos. Jesus é a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. O som da ressurreição é o som da morte, da morte. Eu encerro aqui com 4 aplicações práticas para as nossas vidas. 4 aplicações práticas sobre o som da ressurreição. Como a ressurreição se aplica nas nossas vidas. Como o som da ressurreição se aplica em nossa vida diária, em nossa vida de igreja, em nossa vida constante diante do Senhor. 4 aplicações práticas sobre o som da ressurreição. Número 1, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Quando nós estamos falando de Cristo ressurreto, quando nós estamos falando do dia da Páscoa, quando nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando de uma doutrina que é central à fé cristã. A ressurreição é uma doutrina central da fé cristã. Veja bem, nós não seguimos um Cristo preso na cruz. O nosso Cristo não está preso na cruz. O nosso Cristo não está retido no túmulo. Ele abriu o túmulo de dentro para fora. Nós não seguimos um Cristo preso na cruz. Nós não seguimos um Cristo retido no túmulo. Nós seguimos o Cristo vivo. Nós seguimos o Cristo poderoso. Nós seguimos o Cristo vitorioso. É esse o Cristo que nós seguimos. Um Cristo que esteve morto, mas que agora está vivo. Um Cristo que é poderoso, um Cristo que vive. A segunda aplicação prática. Além de a ressurreição ser uma doutrina central da fé cristã. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo, ela é a garantia de que a sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Sabe o que a ressurreição, ela nos mostra? Que o sacrifício de Jesus foi aceito, porque Ele ressuscitou, foi eficaz. O sacrifício dele surgiu efeito. Não era como o sacrifício de bodes e ovelhas e carneiros, não. Que todos os dias precisava se fazer um sacrifício pelo pecado. Jesus, ele se deu em sacrifício uma vez e o sacrifício dele foi eficaz, foi suficiente para a nossa salvação. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que a obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação. Terceira aplicação prática sobre o som da ressurreição. A ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado. O poder da morte cessou. A morte foi vencida. E é isso que nós celebramos hoje. Jesus venceu a morte. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos, ela já foi vencida por Jesus naquela cruz, na sexta-feira e na sua ressurreição no domingo. Essa morte que nos causa tanto pavor, que nos causa tanto medo, que nos causa tanto tremor, que arranca lágrimas dos nossos olhos, Jesus venceu essa morte. A morte não tem mais a última palavra sobre as nossas vidas. Ela não tem o veredito final. Quarta aplicação prática.
sobre o som da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte um simples morrer. As pessoas estão dizendo assim, aí fora, a vida é uma só, eu preciso viver, eu preciso aproveitar, porque eu vivo uma vez somente. Depois que eu morrer, eu não vou poder desfrutar. Depois que eu morrer, eu não vou aproveitar. Eu preciso aproveitar enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu tenho condições. Sabe o que a ressurreição vai nos ensinar? Que a vida não é simplesmente viver e a morte não é simplesmente morrer. Não é. E a ressurreição nos ensina sobre isso. Veja bem, se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, o que nos importa hoje, irmãos? Nos importa trabalhar para Deus. Nos importa servir ao Senhor. Nos importa fazer parte da obra do Senhor. A vida não é um simples viver e a morte não é um simples morrer. Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. E se nós vamos ressuscitar, o que nos importa hoje é trabalhar para Deus. Olha como Paulo vai terminar o capítulo 15, quando ele está falando sobre a vitória sobre a morte. Ele vai dizer assim, no versículo 55, 56, ele vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele vai aqui louvar a Deus, ele vai agradecer a Deus dizendo: graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no último versículo. Ele está falando que a morte foi vencida, que a morte foi derrotada. Ele agradece a Deus pela vitória de Cristo. E aí no versículo 58 ele vai dizer assim: portanto, irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Sabe como ele termina o seu tratado sobre ressurreição? Ele termina dizendo: olha, nós vamos ressuscitar. A morte foi derrotada, portanto, sejam firmes. Trabalhem para o Senhor, sirvam ao Senhor e sirvam a Ele abundantemente. Sirvam a Ele porque no Senhor vocês não trabalham em vão. Sirvam a Ele porque para o Senhor vocês não fazem nada em vão. A vida não é um simples viver. A morte não é um simples morrer. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Nós ressuscitaremos com Ele. E enquanto isso não acontece, que nós venhamos a servir o Senhor com empenho, com dedicação, com firmeza. Firmes, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes. E sempre abundantes. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Deixa eu falar algo para você: sua obra no Senhor não é em vão. O que você faz para o Senhor aqui não é em vão. A nossa recompensa não é aqui. Nossa recompensa pelo que fazemos ao Senhor não é aqui. Mas a certeza que temos é que não estamos fazendo nada para o Senhor em vão. Não há nada, exatamente nada do que nós fazemos para o Senhor que seja feito em vão. Um dia nós seremos recompensados por Ele. Trabalhe, irmão. Trabalhe com ardor na expansão do reino de Deus. Trabalhe para que o reino de Deus avance. Trabalhe para que o evangelho seja proclamado. Trabalhe para que pessoas venham se converter. Trabalhe para que almas venham se achegar ao Senhor Jesus. Trabalhe. Seja firme, seja abundante, seja inabalável na obra do Senhor. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. Ele vive, irmãos. E Ele vive para todo o sempre. Hoje nós estamos aqui celebrando a obra dele naquela manhã de domingo, a sua ressurreição. Um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Jesus vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E sabe o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos louvar ao nome do Senhor aqui. Nós vamos louvar a Ele. Nós não vamos louvar a Ele de qualquer maneira. Nós vamos louvar a Ele com todo o fôlego do nosso pulmão, com toda a força do nosso corpo, com todo o amor do nosso coração. Nós vamos louvar aquele que vive.
Nós vamos terminar o nosso culto dessa noite louvando a Ele, celebrando a Ele, bendizendo ao nome dEle, nos derramando em adoração diante dEle. Eu quero convidar você a se colocar de pé, para nós louvarmos o Senhor, para nós louvarmos aquele que vive.